Graça e paz a todos os irmãos nesta noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu quero dizer para você que é muito bom estar aqui com você novamente. Vamos louvar ao Senhor, que você possa se conectar agora ao trono da graça e receber, a presença do Espírito Santo aí na sua casa, na sua vida. E que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração nesta noite. É muito bom estar com vocês, irmãos. Aleluia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. De novo, irmãos. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Que Deus abençoe você nesta noite e que esse tempo se abrevie rapidamente em nosso meio, que nós já rapidamente possamos voltar a estar juntos para estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Boa noite. Surpresa? Opa, muita saudade de vocês aí, viu? Coração bombando, gente. Uau! Pastor matou um pouquinho da nossa fome, de saudade por meio de vocês aí. Estou com vocês aí no coração. Espero que vocês
pela misericórdia do Senhor, a oportunidade de ministrar hoje uma palavra, e é uma palavra maravilhosa. Tá? Eu confesso que nós estávamos já com uma mensagem preparada, que era antes de começar essa febre toda, e domingo à noite o Senhor, no momento de leitura bíblica, falou grandemente, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra para vocês, por meio da Igreja Vida Plena, então estejam atentos, tá ok? Antes de mais nada, hoje eu gostaria de fazer o seguinte, é um trecho que eu quero fazer com vocês, tá, o estudo, essa palavra, em Lucas, capítulo 9, do 10 ao 17. Lucas 9, do 10 ao 17. Se os irmãos pudessem abrir a Bíblia e ir acompanhando, porque hoje a gente não tem os slides, e eu acredito que a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura de 7 versículos, e depois eu vou voltar neles e a gente vai degustar a sabedoria profunda que o Senhor tem revelado por meio dessa passagem muito conhecida. Nós poderíamos dizer que se trata até de uma situação clássica de Jesus, né? A multiplicação dos peixes. Multiplicação, perdão, dos pães e os peixes. E aqui não é a segunda, nem a terceira, é a primeira multiplicação de Jesus dos pães e os peixes. Então, se quiserem lá, para dar um tempinho antes da gente fazer uma oração de começo, tá? Abrir a sua Bíblia aí em Lucas 9, do 10 ao 17. E aí a gente vai junto aprendendo. Eu gostaria de passar para vocês exatamente aquilo que o Senhor foi falando ao nosso coração por meio dessa leitura. O Senhor foi revelando e falando, ó, nessa ocasião de quinta-feira, é essa palavra aqui, tá? Eu peço aos irmãos, se concentrem, por favor, na palavra de Deus, que é o que interessa aqui. A gente tem a preocupação de fazer com excelência, fazer bem feito, e não é para se aparecer, mas nós ficamos muito felizes de poder fazer o melhor para o Senhor. Amém? Então, por favor, faz que nem minha avó fazia, quando ela ia escolher feijão. Ela ia separando do ladinho ali o que não vale e ficando só com o que interessa. Mesma coisa, a minha insegurança como ser humano, é minha primeira live, entendeu? Meu Deus do céu, acho que eu estou mais, talvez, um pouco nervoso do que se fosse ao vivo com os irmãos aqui. E a gente quer fazer com excelência, não é para se aparecer, mas, então os irmãos compreendam, tá? Então, Lucas 9, do 10 ao 17, com certeza, acredito que todos devam ter uma Bíblia em casa, e a gente vai fazer essa leitura, talvez mude um pouquinho, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, Senhor, para que, indo eles em lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui onde nós estamos é um lugar deserto. Mas Jesus lhe disse, dai a vocês o que comer a eles. E eles disseram, não temos, Senhor. Aliás, senão, 5 pães e 2 peixes. A não ser, é claro, Jesus, que nós vamos até algum lugar e compramos alguma comida para todo esse povo. Disseram isso porque estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu aos seus discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Vamos orar? Pai do céu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, porque falar da sua palavra, Pai, é uma honra,
é uma honra que a gente defende com a própria vida, Jesus. E eu acredito que todos os irmãos estão ligados no mesmo propósito. Ajuda-nos a enxergar hoje, Senhor, o que está escrito aqui há muitos anos e a gente ainda não leu. Ajuda-nos a ouvir hoje aqui, Pai, por meio desses 7 versículos, dessa passagem, desse momento que o Senhor esteve aqui na nossa terra, a ouvir aquilo que os nossos ouvidos até hoje não ouviu. Por favor, Senhor, revela por meio do Espírito Santo os mistérios, Senhor, que há nessa palavra, Pai. Mas muitas das vezes a nossa natureza humana não nos deixa ver, nem saber, nem aprender. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu preciso nesse momento, Jesus, e eu me ponho à disposição do Senhor, para ser o alto-falante da sua vontade, Senhor, aos corações de cada irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, eu conto com você, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo. Aqui, no começo do capítulo 9, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ele fala para eles o seguinte: vão por toda a região, expulsar os demônios, sarar os enfermos, levar uma palavra de fé, de esperança. E eles foram. E depois de um tempo, eles retornaram. Eles retornaram. Por isso que começa assim. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo. Eles estavam entusiasmados, eles estavam assim eufóricos, de dizendo como que as coisas aconteceram. A forma com que Deus usou a vida de cada um deles a propósito do reino de Deus. E aqui é o seguinte, a gente vê o seguinte: é complicado falar em comunhão, falar em santidade, falar em ser cristão, ser filhos de Deus, se não tiver oração. A oração é um dos pilares fundamentais da fé. A oração é um dos pilares fundamentais da relação com Deus. Você tem que criar o hábito de oração, se você não criou ainda, até que ela vire uma paixão na sua vida. Não só uma paixão, mas aquela paixão de estar junto com o Senhor. Eles foram encaminhados a uma missão, e soldado que é soldado sempre tem que prestar um relatório. Vai falando o dia inteiro ali com a base, né? Mas em algum momento você tem que chegar e se encontrar com a sua autoridade. Todos os dias, eu não sei se no final do dia fica melhor para você, durante o dia, mas todos nós temos que ter aquele momento. Podemos falar com o Senhor no momento que estamos fazendo um serviço de casa, um momento que estamos atendendo um cliente, um momento que estamos no trabalho, mas a gente tem que ter no nosso dia, durante as 24 horas, não é um momento, é o momento com o Senhor. Aprenda a buscar o Senhor no seu lugar secreto. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. A gente tem que fazer o mesmo. Depois de um dia, a gente aprender a chegar e ter nosso momento de conversa com o Senhor, de intimidade com Ele. Contar tudo ao Senhor, regressar ao encontro, ao lugar do encontro. Falar com o Senhor, dizer: Senhor, nenhum dos meus filhos hoje se machucou, o meu emprego continua de pé, ou então eu não estou empregado, mas eu creio que o Senhor está providenciando. Não recebi hoje nenhuma notícia que me deixasse chateado, que me deixasse para baixo. Isso é motivo de contar para Jesus, sim, de chegar para Ele e falar. Você vai esperar encontrar Jesus só quando? Só quando receber uma notícia de morte, uma notícia de tristeza, de falência? Então, em nome de Jesus, a gente aprende aqui, primeiro, nesse versículo aqui, do versículo 10, do capítulo 9, relatar tudo a Jesus, tudo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo, tudo, não é mais ou menos alguma coisa.
regresse seu dia passando um relatório de tudo o que aconteceu a Jesus. Por isso a importância da oração, do momento de falar com o Senhor. Para quem perdeu, tá? É Lucas, capítulo 9, do 10 ao 17. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Outra. No versículo 10 ainda, tá? Vamos lá, vamos lendo junto que a gente vai aprendendo aqui. E tomando consigo, Jesus, e tomando os discípulos consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto. O Senhor os tomou e o convidou para um lugar deserto. A gente aprende aqui, não só conversar com Jesus, mas ter um momento, conversar com Jesus em particular. Só você e ele, um lugar que não haja distrações, um lugar que não haja mais interferências, um lugar onde a sua mente vai estar voltada, sua mente, seu coração, somente para o Senhor, o reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. No versículo 11, o que a gente aprende aqui? Vamos lá. E sabendo a multidão descobriu onde Jesus estava, seguiu, foi até onde Jesus, e Jesus o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Não tenha medo do deserto, é o que a gente aprende aqui, não tenha medo do deserto, desde que você esteja seguindo Jesus. No versículo 11, tá? Não tenha medo do deserto, desde que você esteja seguindo Jesus. Para onde aquela multidão estava indo? Para o deserto. É porque elas queriam ou não? Havia um propósito para aquilo. Jesus. Jesus é o segredo. No deserto é que aprendemos mais de Deus. É no deserto que somos curados. É no deserto que ficamos íntimos do Senhor. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes a respeito do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E a gente vê um outro princípio aqui, olha que maravilhoso. Aqui, ó, no versículo 11 ainda. E sabendo a multidão o seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhe a respeito do reino de Deus. Sabe por que Jesus falava primeiro do reino de Deus e depois... Bloqueia esse aparelho? Isso. Tem minha internet normal, pode até entrar, filha, mas usa do pai. Vai entrar, pode entrar normal, filha. Qual que é mesmo? Tá, explico. É no 11, né? Versículo 11. Não tem problema. A turma começou a falar de lá, que não estava aparecendo? Tá, entendi. Entendi. Não, em casa algumas vezes, por isso que fica um celular. Tá, volto sim. Fala um pouquinho mais rápido. Pode continuar? Tá ouvindo? Tá. Tá. Meus amados, como diz, né, o lema é tudo ao vivo, né? Então a gente teve um pequeno probleminha do sinal da internet, tá? A gente vai começar do ponto que parou, tá ok? Deve ter alguém soltando alguma pipa por aí, a linha cortou o sinal, passou por lá. Ó, e Jesus... Na parte, cadê aqui, ó, na parte B do versículo 10, eu vou voltar assim um trechinho aqui só para a gente concluir, para a gente ter uma compreensão. E tomando consigo, retirou para um lugar deserto. Jesus pegou seus discípulos e foi para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. O que a gente aprende aqui? Conversar com Jesus, no momento e num lugar particular.
um lugar que não haja distrações. É no deserto que Deus sempre quer dizer alguma coisa. Amém? No versículo 11, vamos lá. E sabendo a multidão onde Jesus estava, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes a respeito do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Aqui no versículo 11, o que a gente aprende aqui? Não tenha medo do deserto, desde que Jesus esteja no deserto. Já viu alguém querer ir para o deserto? Mas aqui a multidão o seguiu. E aonde que estava Jesus? No deserto. É lá que eu vou encontrar Jesus? É lá que eu vou receber minha bênção. É lá que eu vou crescer espiritualmente. Por causa do deserto ou por causa de Jesus? Por causa de Jesus. Desde que Jesus esteja no comando, desde que ele seja seu alvo. Está aqui no versículo 11, tá? De Lucas capítulo 9, versículo 11. E sabendo a multidão onde Jesus estava, o seguiu. Então Jesus os recebeu e falava-lhe a respeito do reino de Deus. No deserto é que aprendemos mais de Deus. É no deserto que somos curados. No deserto é que ficamos íntimos do Senhor. Algumas vezes o Senhor te permite ir para o deserto porque você está sofrendo uma situação boa. Nossa, que diacho é isso? O que é isso? Porque algumas vezes o bom atrapalha você viver o extraordinário de Deus. Ô, irmão, vamos crescer mais um pouco? Ah, não, mas aqui onde eu estou está bom. Vamos buscar mais ao Senhor? Ah, não, mas onde eu estou já está bom. Vamos orar mais? Não, mas está bom o jeito que eu estou. E algumas vezes o Senhor te tira, Ele te convida para sair do bom e ir para o extraordinário. E algumas vezes é necessário fazer isso. A gente seguir Jesus. E se Jesus for para o deserto, você vai atrás dele? É no deserto que aprendemos mais de Deus. E aqui a gente aprende, no versículo 11 ainda. Olha a ordem das coisas. E falava-lhes a respeito do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Por que Jesus não fez o inverso? Porque muitos dali talvez receberiam a sua cura física e nunca mais procurariam Jesus. Mas a ordem aqui, Jesus ele fez algo aqui que realmente para respeitar a própria palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Jesus ele estava preocupado porque a verdadeira enfermidade era a enfermidade espiritual. Por isso que a ordem era, primeiro, sentem-se e eu vou falar a respeito do reino de Deus. E depois, os que necessitavam de cura física, é automático. É assim que funciona com Jesus, amém? Vamos lá, mais um pouquinho de água. No versículo 12. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a Jesus, os 12 discípulos, disseram-lhe: Senhor, despede a multidão, para que indo em lugares e aldeias em redor, se agasalhem e acham o que comer, porque aqui onde nós estamos é um lugar deserto. Meu Deus, olha isso aqui. O que a gente aprende aqui no versículo 12? Não desanime, mesmo quando não houver mais tempo, e mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Não desanime, mesmo quando não houver mais tempo. A gente começa aqui no 12, vamos lá. E já o dia começava a declinar. De repente você vai ver o seu tempo se esgotando. O momento para você receber suas bênçãos parece que já estão indo embora. Parece que não estão dando tempo para as coisas. Parece estar esgotando o limite ali para você receber aquilo que o seu coração tanto desejava. Mas a questão é o tempo ou é onde Jesus estava? Prestem atenção. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele os 12. Olha o que o versículo fala, gente.
Os 12, não fala que foi um ou foi outro, foram os 12. Os 12 olhou aquela situação e olhou do lado e falou, caramba, fala você para o mestre despedir. Não, fala você. Não, fala você. Foram os 12. Chegar para Jesus, aqui são os especialistas da época. Por falta de vigilância, olha que situação. Ô Jesus, a gente tem um conselho para o senhor. Manda todo mundo vazar, vai embora, porque aqui não tem nada. Porque aqui onde nós estamos é um lugar deserto. Gente, na boa, isso aqui foi uma ofensa para o Senhor. É que Deus é Deus, é tremendo. Deserto é o quê? É um lugar de abundância? Chamaram Jesus. Aqui onde nós estamos, está aqui ó, no versículo. Ó. Aqui onde nós estamos é um lugar deserto, é um lugar que não tem nada. Gente, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Imagina a cena, um olhando para o outro, falando, fala você. Não, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo junto. Chega até Jesus lá e vamos dar um conselho. Fala, Jesus, não, manda embora. E algumas vezes, por favor, você tem que botar o seu alvo em Cristo, em Jesus. Algumas vezes, pessoas que são discípulos de Jesus, por falta de vigilância, talvez por falta de talvez algum período de imaturidade, talvez vão te decepcionar. Vão chegar para você e falar, nossa, mas eu vim aqui para receber um milagre, eu vim aqui porque disseram, porque... E talvez os próprios que andam com Jesus, talvez por falta de vigilância. Gente, eles estavam vindo de uma missão, e eles chegaram agora e o conselho deles era, não, vamos fazer, aqui não tem nada não, aqui não tem o que comer, aqui não tem o que se vestir, aqui não tem nada, aqui é um lugar deserto. Então vai embora, vai para outra cidade, vai para outra igreja, aqui não tem nada. E algumas vezes pode acontecer de você ouvir isso de um irmão amado que anda com o Senhor, é discípulo do Senhor, mas a sua fé tem que estar focada em quem? Você foi para o deserto por causa dos irmãos, dos discípulos ou por causa de Jesus? E aí? A sua fé tem que sobrepor a incredulidade das pessoas. Despede a multidão para que vão em algum lugar e agasalhem e comprem alguma coisa para comer, porque onde nós estamos é um lugar deserto. Pessoas que andam com Jesus podem te decepcionar, pois são humanas, mas Deus continua sendo Deus. Mas Jesus passou a batata quente para eles. Olha no 13. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Onde que eu estou? Versículo 13. Mas Jesus disse aos 12. Jesus disse aos 12. Ah, beleza. A proposta que vocês têm é mandar todo mundo embora. É assim. Não, bora. É o mais fácil. O nosso cérebro procura o que é mais cômodo. Não, vai embora. Essa é a parte. Tá bom. Jesus olha para eles e fala, por que vão embora? De vocês o que comer a eles. Aí eles olham e dizem, nós? E eles disseram, ô Senhor, está de sacanagem? Não temos nada a não ser, senão, 5 pães e 2 peixes. Isso é, a não ser que nós mesmos vamos em algum lugar fora daqui para comprar comida para todo esse povo. Olha a situação. O que a gente aprende aqui? Vamos lá no 13. Presta atenção. Que algumas vezes a gente lê o versículo, passa no automático e passa batido. Mas Jesus disse para eles, dê vocês o que comer a eles. Dê vocês o que comer a eles. E eles disseram, não temos. A gente aprende aqui, acredite, aceite e aplique o que Jesus já disse a seu respeito. Jesus disse, vocês têm para dar. E algumas vezes a gente está assim, Jesus falando para a nossa vida que a gente tem condições de sustentar as pessoas, levando uma palavra de esperança, dando algo de bom, trazendo boas novas para os corações, e a gente está dizendo, nós não temos. Aliás, para não falar que nós não temos, Jesus,
temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. É insignificante, perto de quase 5.000 pessoas. Não chame de insignificante aquilo que está no comando de Deus. É Deus que está falando. E o Senhor falou, dê vocês a eles o que comerem. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus diz que você pode, então você pode. Seu milagre sempre vai partir daquilo que você tem em mãos, ainda que pareça insignificante. Tem gente que, de repente, tem um projeto, tem um sonho, almeja um alvo, e de repente a pessoa está assim, mas o que eu tenho em mãos é insignificante. Não dá, não tem como. E o Senhor falando, tem. A questão é orientação de Jesus para a sua vida. Mas se eu tivesse aquela herança, se meu pai vendesse aquela casa e já desse essa parte para nós, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquela esposa, se eu tivesse aquele marido, se eu tivesse aquele carro, para ter as coisas para fazer. O Senhor já pediu para eles aqui se anteciparem, se comporte como se já estivesse alimentando aquela multidão. Não é para olhar pela circunstância, é para olhar o resultado, a ordem de Jesus para a sua vida. É o comportamento, você já tem que tomar uma postura daquilo que Deus já disse a seu respeito. E não o contrário. Se você parar para olhar a sua limitação, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai fazer. Não vai ter como. Pare de olhar para a sua limitação, para o que você tem em mãos, para os seus recursos. Pare. Versículo 14. Porquanto estavam ali, por que disseram aquilo? Porque estavam ali quase 5.000 homens. Disse então Jesus aos seus discípulos, fazei assentar em grupos de 50 em 50. Jesus deu uma ordem para eles, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso, vou mostrar para vocês como é que se faz. Espera aí. A gente aprende aqui uma coisa aqui, que o Senhor falou no meu coração no dia. No versículo 14. Façam eles se assentar em grupo de 50 em 50. Isso significa assentar, aquietar. Deus não pode fazer nada na agitação, na ansiedade do seu coração. A gente vê 2 fatores aqui. 2 instruções. Façam-lhe, cada um, o grupo lá, se assentarem, e de 50 em 50. A gente dá para ver que Jesus te pede hoje, aquieta-te e se organize-se. O Senhor mandou eles se assentarem para sinal de ficar, vamos manter a calma, vamos manter a calma. Mantenham a calma de forma organizada. Grupo de 50 em 50. Não é só um grupo de 50 em 50 com todo mundo falando, todo mundo reclamando, todo mundo dizendo que está com fome. O dia já estava acabando ali, a gente viu. Acalme e se organize. Acalma o seu coração e se organize. Peça ao Espírito Santo para te conduzir ao acerto. Versículo 14. Aquieta o seu coração e saiba que Ele é Deus. Jesus te pede hoje, aquieta-te e se organize-se. Deus não faz nada na agitação. Exemplo, caverna de Elias. O que Elias, quando se escondeu, fez? Trovão, terremoto, vento forte. Mas Deus estava onde? Ali na calmaria. Deus queria falar. Algumas vezes Deus está falando, mas o nosso coração está tão agitado, o nosso coração está tão ansioso, que não permite o Senhor falar. Aí, igual um pai faz, um filho quando está berrando. Cruza os braços, vê, não, deixa eu terminar. Na hora que se cansar, eu falo, para ele poder ouvir. Aquieta o seu coração. Assentai-vos em grupo de 50 e 50. Vamos lá. Agora o versículo 16. Versículo 16. E o último, tá? Calma aí, vão acompanhando. Aí Jesus disse para ele, aqui, olha lá, aliás, a introdução aqui diz, e Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes,
e olhando para o céu, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. O que a gente aprende aqui? Um coração agradecido. Ainda que pareça insignificante o que você tem, diante do que você tem que resolver. Olha para o céu, apresente ao Senhor. E diga, Senhor, eis aqui, Pai, o que eu tenho, a minha limitação, a minha escassez, perto da sua grandeza. Apresente ao Senhor, olhando para o céu, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos para o porem diante da multidão. Quando seus problemas forem muito maiores que os seus recursos, olhe para o céu, entrega na mão de Deus. Só que é o seguinte, o Senhor aqui testou a fé deles. Aqui, ó, o título de Lucas 9, do 10 ao 17, diz: a primeira multiplicação dos pães e peixes. A primeira. Eles até então não haviam visto essa multiplicação acontecer. Tudo ali para eles também era muito novo. Mas só que Jesus deu a batata quente na mão deles. Falou, ó, Jesus catou os 5 pães, os 2 peixes, agradeceu ao Senhor, apresentou ao Senhor, agradeceu e disse o seguinte, olha aqui, coração agradecido, testou a fé de cada um dos apóstolos e deu aos seus discípulos, está aqui. O Senhor, assim que agradeceu, olhando para o céu, o que o Senhor fez? Catou 5 pães, depois de partido. Eu acredito, que não sei, ali na Bíblia que não fala os detalhes nesse sentido, mas resumindo, haviam 12 cestos. A gente vai ver no próximo versículo aí que sobraram 12 cestos. Imagina o Senhor pegando 5 pães. Se você pegar 5 pães e dividir por 12, vai dar metade, menos da metade de pão. O Senhor partiu e foi colocando, imagina a cena, o cesto, o Senhor colocando um pedacinho do pão no fundo do cesto, e um pedacinho de peixe do outro lado do cesto, mas no mesmo cesto, lá no fundo. E entregou na mão deles e falou, agora vocês alimentam o povo. Eu imagino um olhando para a cara do outro e falou, mas não multiplicou, já não apareceu aqui? De repente começou a fermentar, transbordando assim, peixe e pão ali na hora. Olha a cena. Eles tendo que catar, testando a fé deles. Levando para os grupos, aí falou, ó, pega 6 daqui, 6 dali. Vamos alimentar o pessoal, vamos lá. Mas na cabeça de cada um ali dizendo assim, meu Deus do céu, o primeiro eu sei que vai pegar um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Aí ele vai fazer a conta. E só veio um pedaço de peixe e um pedaço de pão lá no fundo. O primeiro que pegar, beleza. E o segundo? Será que vai ter mais? Será que não vai ter mais? Será que vai ter mais? Não vai ter mais? E aí? Imagina eles apresentando o cesto e daqui eles na cabeça deles dizendo assim, não, quer saber? Eu não vou nem olhar. Fazendo assim, pega aí, fulano, pega aí. E o segundo? Mas imagina a cena na hora que o segundo levou a mão no cesto e também tirou um pedaço de pão, um pedaço de peixe ali. E assim foi. O que a gente aprende aqui? Um coração agradecido testou a fé de cada um dos apóstolos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos, para porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram, e levantaram do que sobraram ali, 12 cestos de pedaço. O Senhor sempre vai nos convidar a agir mediante a fé. E a fé que Deus tem para a sua vida, tem para a minha, é aquela fé que faz a nossa razão dar curto-circuito na cabeça. Algumas vezes é aquela razão que fica fazendo conta e dizendo, mas caramba, se eu for ouvir Jesus falar comigo, não vai dar certo. Porque a lógica humana diz assim, mas Deus não trabalha em cima da perspectiva humana. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor falou no nosso coração aqui, e que a gente quis aí compartilhar com os irmãos.
e receba essa palavra em nome de Jesus. E depois vocês podem ler com mais calma e de repente o Senhor tem uma revelação de uma maneira mais especial ou de uma maneira que tem o seu número para você. Mas não se entregue, não pare. O objetivo aqui é, dos 7 versículos que nós lemos, relatar tudo a Jesus, conversar em particular com Jesus. Não tenha medo do deserto, desde que você esteja seguindo Jesus no deserto. No deserto que aprendemos mais de Deus, no deserto que somos curados, é no deserto que nos tornamos íntimos. Não desanime quando não houver mais tempo e as circunstâncias forem contrárias. Acredite e aceite e aplique o que Jesus já disse a seu respeito. Quando Jesus diz que sim, é sim. Quando ele diz que você pode, você pode. Seu milagre é parte daquilo que você tem em mãos, independente da insignificância que seja. Aquieta o seu coração e saiba que Deus é Deus. E tenha um coração agradecido ao Senhor. Quando tudo parecer contrário e escasso, olhe para o céu e agradeça ao Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Nas próximas, quem sabe, a próxima oportunidade, a gente torce para que tudo isso volte ao normal, né? Para que a gente realmente receba o amor, o carinho e o afeto de cada um ali, fisicamente dizendo. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor está no comando para tudo. Amém? Deus abençoe. Pai, muito obrigado por esse momento, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor pega as coisas mais loucas desse mundo e as tornam como se não fosse como são. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, te louvamos por cada irmão, por cada um, Pai, que está do outro lado aí nas suas casas aí, assistindo essa live, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles possam ter a sabedoria, Pai, e a maturidade para absorver o que é a da Tua palavra, Senhor. Não das nossas falhas, Senhor, porque o Senhor sabe que nós somos limitados. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, o dia de cada um, a noite de cada um, Pai. Eu entrego a segurança da casa de cada um, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego cada vida ali, Senhor, que está assistindo esse momento, Pai. Lembra-te, Senhor, de cada um, Pai. Eu não vou lembrar, mas o Senhor sabe o endereço, Pai, de cada um aí do outro lado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa eles, esteja com eles, Pai. Firme e forte, Senhor. Mostra para eles, Pai, a direção de algo que tem perturbado os corações deles, Senhor. De algo que tem perturbado, Senhor, a mente de cada um ali, Pai. Anima, Senhor. Aviva de novo os corações desanimados, Pai. Mostra para eles, Senhor, que é necessário a gente caminhar hoje, amanhã e depois. É um passo depois do outro. É assim que a gente se anda, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvaremos, Pai. Mas nunca, jamais retornaremos ao passado. Voltaremos ao Egito, Pai. Porque lá não é o nosso lugar, Pai. O Senhor tem um destino para nós. E nós tomaremos posse por meio de Jesus Cristo daquilo que o Senhor já falou a nosso respeito. E não vamos abrir mão disso. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite aos irmãos. Bye, bye. Deus abençoe cada um. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vamos cantar uma última canção que está dentro do tema da pregação dessa noite. Quem sabe canta com a gente em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor juntos. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai?
E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seus cestinhos 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, oh, quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, 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 quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher.
menino, homem ou mulher. Aleluia. Deus abençoe vocês, meus queridos. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.